Senhor, que está na tua presença, porque os dias são maus. Deus, muito obrigado, Senhor. E eu te peço, fala com o teu povo, abençoa o teu povo, ó Pai, assim como o Senhor já tem abençoado. Continue falando conosco, continue falando comigo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Nós vemos essa palavra aqui que ela nos diz que não é homem que está dizendo, um homem natural, um homem comum. É o próprio Senhor dizendo, o próprio Senhor Jesus dizendo que o caminho que leva para o céu é estreito, é apertado. Aleluia! E o caminho que leva à perdição é largo. Ou seja, tem várias alternativas para atrair as pessoas para o mundo. E lendo o Evangelho de Mateus, nós vemos muitas coisas que acontecem antes dessas palavras do Senhor Jesus serem ditas para nós. Nós vemos o nascimento de Jesus, nós vemos a genealogia de Jesus, nós vemos o batismo de Jesus. E o Senhor Jesus ali no capítulo 4, ele indo jejuar e orar, porque o próprio Senhor Jesus, ele sabia que era necessário, que era estreito estar na presença do Pai, e para estar firme na presença do Pai, era jejuando e era orando. E nós aprendemos aqui com o Senhor Jesus, ele jejuando 40 dias, 40 noites, e ele na presença de Deus, ele deixa claro através da sua palavra, irmãos, que não é porque nós estamos na presença de Deus que nós vamos deixar de passar por lutas, por dificuldades e até mesmo por tentações. Exatamente, o próprio Senhor Jesus foi tentado, o próprio Senhor Jesus correu o risco de cair em tentação, de cair em pecado, mas a palavra de Deus ela nos diz, irmãos, que o Senhor Jesus, antes dele pregar a palavra, antes de ministrar o sermão da montanha, ele foi buscar a Deus, ele foi orar a Deus, ele foi se preparar primeiramente para depois falar. E nós aprendemos aqui o primeiro passo, irmãos, para nós entrarmos pela porta estreita, é através da oração, é através do jejum, é através da busca da presença de Deus. E Deus nos mostra através da palavra dele, ali, irmãos, ainda no capítulo de número 4, que o Senhor Jesus, ele já começa a colher os frutos ali da sua busca, do seu jejum, porque diz a palavra de Deus que Jesus, ele entra na Galileia após ele descer do monte e ele cura enfermos, ele opera milagres. Deus honra, Deus Pai honra a fé do Deus Filho, e ali a obra de Deus, ela começa a se cumprir. O ministério de Jesus, ele começa a se cumprir na terra, e diz a Bíblia que Jesus, ele sobe no monte e ele começa a ministrar a vida daquelas pessoas que o seguiam por causa dos sinais, por causa das curas, por causa das maravilhas que ele fazia. E ele ministra ali as bem-aventuranças, ele fala que os discípulos dele têm que ser o sal da terra, a luz do mundo. Ele fala, irmãos, acerca do adultério, acerca do divórcio, acerca do jejum, acerca de nós sermos perseguidos e quem sabe até atacados na nossa face e termos que dar a outra face para também ser batida. Ele fala que nós temos que amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que querem o nosso mal. Jesus, ele diz assim: olha, você tem que amar o seu inimigo, porque amar o seu amigo é muito fácil. A porta, ela é estreita, é difícil. É amando o inimigo que chega até o céu. Ele serve, ele ensina o povo a orar, ele ensina a oração do Pai Nosso, ele vai dizendo acerca do jejum, acerca de nós não buscarmos as riquezas
aqui nessa terra, mas buscarmos os tesouros que há no céu. Ele fala do olho, que o olho é a luz para o nosso corpo, e para onde nós olhamos, nós podemos chegar ao céu e nós podemos ir para o inferno. Ele fala, irmãos, dos dois senhores, do dinheiro, das riquezas, e que é impossível você adorar o dinheiro e agradar ao seu Deus. Ele ensina, irmãos, que nós, quando nós vamos fazer a obra de Deus, nós não precisamos andar ansiosos pelo que haveremos de comer, pelo que haveremos de vestir, por onde é que nós vamos dormir. Ele faz a comparação dos lírios no campo, ele faz a comparação das aves que estão no céu, que ele cuida de todas elas, mas que nós somos muito mais importantes. Porventura não cuidaria Deus de nós como tem cuidado dos lírios do campo e das aves do céu? O nosso Deus, irmãos, ele vai falando, ele vai dizendo, ele vai ensinando acerca das últimas coisas, e ele fala: olha, entrai pelo caminho ali estreito, pela porta estreita, porque a porta é larga que leva para o inferno. Meus amados irmãos, eu aprendo com Jesus aqui que, olha, o começo desse tema de evangelismo é nós evangelizarmos a nossa própria consciência, é nós evangelizarmos a nós mesmos. É uma reflexão, primeiramente, acerca da nossa salvação. Jesus, irmãos, ele deixa muito claro, irmãos, que a grande maioria não vai ser arrebatado no dia do arrebatamento. Ele deixa muito claro, e a palavra de Deus, irmãos, ela nos diz que a grande maioria sempre prefere o mundo, a grande maioria sempre prefere o que é mais cômodo, o que é mais lícito aos olhos dos homens. A palavra de Deus, ela nos diz que no dia em que Jesus foi crucificado, só João foi ao pé da cruz, só o discípulo amado estava nos pés de Jesus. E aonde estavam os demais discípulos? Um já havia negado a Jesus, outro já havia traído a Jesus. Os demais não tiveram coragem de se achegar e estar junto do Mestre nos seus últimos suspiros. A palavra de Deus, ela nos diz, irmãos, que Jacó, ele tinha filhos, mas um era o mais amado, e os demais, irmãos, tramaram contra a vida de José, venderam a José para o Egito e foram ali maus com a vida de José. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que houve um período em que Israel foi levado cativo para a Babilônia, e diz a palavra de Deus que homens formosos, jovens sábios, jovens cheios de Deus foram levados cativos às prisões de Nabucodonosor, mas só Daniel, só Sadraque, só Mesaque e só Abednego abriram mão dos manjares do rei. A palavra de Deus nos diz que Nabucodonosor, ele ergueu, irmãos, uma estátua de ouro para que todos os israelitas adorassem ao Deus que era de pé, que era de ouro, que não era o Deus dos céus. E a Bíblia diz que só Mesaque, que só Sadraque, que só Abednego não adoraram, não se prostraram. Meus amados irmãos, a Bíblia, ela deixa muito clara que a grande maioria, na hora que a porta fica estreita de verdade, consegue passar pela porta. Vamos nós aqui, irmãos, analisar a vida da igreja no dia de hoje. Quantos têm evangelizado? Quantos têm intercedido? Quantos têm pregado? Quantos têm dado um bom testemunho? Quantos têm, meus amados irmãos, falado bem do seu próprio irmão? Meus irmãos, a Bíblia está dizendo que a grande maioria está fora da vontade de Deus, e é tempo de nós despertarmos pela graça de Deus a temas que o ministério escolhe para a igreja ser ministrada, para a igreja ser ensinada. E é o tempo
tempo de nós buscarmos o caminho mais apertado, porque o caminho apertado é o que leva para o céu, o caminho apertado é o que garante a salvação, o caminho do pranto, muitas vezes nessa terra, é o que nos garante uma consciência limpa diante de Deus, é o que nos garante nós entrarmos na presença dEle e termos a convicção que as nossas orações não estão sendo impedidas. É o caminho apertado que nos garante os frutos do Espírito Santo, é o caminho apertado que nos garante os dons do Espírito Santo. Igreja do Senhor, Deus diz assim: é tempo de passar pela porta estreita. A palavra de Deus, ela nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, que haviam 10 virgens, mas 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Já pensou, irmãos? Essa passagem está falando das bodas, não está falando do arrebatamento. Mas nós podemos usar, irmãos, aqui com um tema de preparação. Preparação para nós vermos o nosso Deus. Preparação para nós estarmos na presença do nosso Deus. 5 dessas virgens tinham azeite reserva. 5 não tinham. E a Bíblia diz que quando o noivo veio, as 5 imprudentes foram pedir azeite para as outras. Você não consegue agarrar ninguém do céu junto com você. E você não consegue agarrar no pé de ninguém para ir morar no céu no dia que Jesus voltar e você não estiver com a sua salvação garantida. A palavra de Deus, ela nos diz, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Nós costumamos dizer que o amor de muitos se esfriaria, mas a Bíblia diz que o amor de quase todos se esfriará. A Bíblia diz que haverão muitos falsos profetas. A Bíblia diz que haverá muitas traições, escândalos. E diz a Bíblia que a igreja será perseguida e morta pelo nome de Jesus. Ou seja, nós não seremos perseguidos e mortos. E a Bíblia ainda diz que é por todas as nações. Todas as nações perseguirão a igreja. É estreito ou não é estreito? Se os irmãos pararem e refletirem um pouco acerca deste culto de hoje, o Espírito Santo de Deus usou a vida da obreira Irlanda e da missionária Diana para dizer que a cura tem que começar aqui. As nossas vidas precisamos de cura, nós primeiro. Precisamos andar na porta estreita, andar no caminho que é apertado, primeiramente nós, irmãos. Como nós vamos ensinar um caminho que nós não andamos? Como nós vamos pregar um caminho que nós mesmos não cabemos nele? Eu comecei a meditar nessa palavra, eu comecei a me preparar para ministrar essa palavra. Eu falei, meu Deus, quão falho eu tenho sido na sua presença, Senhor. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24.